Pai, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua vida. Muito obrigado pelo teu Espírito em nós. Guarda os nossos corações. Guarda as nossas mentes. Estabeleça o teu reino no nosso meio. Que as tuas verdades sejam maiores que as nossas verdades. Que os teus caminhos sejam muito melhores, maiores que os nossos caminhos. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Teu governo. Nós subjugamos a Ti todo pensamento contrário. Nós colocamos debaixo do Teu sangue tudo aquilo que veio para roubar a Tua palavra. Espírito Santo, Tu tens liberdade no nosso meio para nos convencer do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo. Santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Que o Teu sangue esteja nos lavando, nos purificando, nos edificando, porque foi pelo Teu sangue que nós fomos comprados. Foi pelo alto preço que você pagou que nós fomos resgatados. E hoje nós somos filhos de Deus e servos do Cristo e morada do Espírito. Nos ajuda, nos ensina todas as coisas nesse tempo, Jesus. Visita cada um dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo em casa agora. Que a Tua presença alcance a eles, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Você que está nos assistindo aí em casa, se você precisa de um pedido de oração, entra aí no YouTube e coloca o seu pedido de oração, que nós vamos estar aqui orando no final, pelos seus pedidos, tá bom? Aleluias. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21. Semana retrasada, Rafa fez uma live com Paula, falando sobre obediência, e eu queria falar hoje um pouco sobre isso também. João, capítulo 21. Versículo 3 a seguir diz assim: E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhes: Nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? E responderam-lhe: Não. E disse-lhe ele: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não puderam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quanto mais, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra,
senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima deles e pão. E disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E esta é a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. E depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? E respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse ele: apacenta os meus cordeirinhos. E tornou-lhe a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? E respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. E perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por causa de lhe perguntar pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes as coisas, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amados, esse texto aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Você precisa lembrar que Jesus andou durante 3 anos com os discípulos. Jesus, alguns dele como Pedro, Jesus conhece ele pescando, né? Você lembra daquela pesca maravilhosa que Pedro faz? E aí Jesus morre, Jesus ressuscita, e quando Jesus aparece para eles, eles não reconhecem Jesus. E essa aqui é a terceira vez que Jesus aparece para eles, mas mesmo assim eles não reconhecem Jesus. Mas você se lembra que quando Jesus encontrou Pedro e alguns dos discípulos, Jesus deu uma ordem para eles, falou assim: olha, eu vou fazer de vocês agora, não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E aí acontece toda a história do Cristo. Ele morre, Pedro nega, os outros fogem, Judas trai, Jesus morre, ressuscita. E a Bíblia diz que agora os discípulos estão lá sem saber o que fazer. Andaram com Jesus, foram discipulados pelo próprio Cristo, viram os milagres, viram tudo, ouviram tudo que Jesus disse, que Ele ressuscitaria. Mas mesmo assim, a primeira coisa que Pedro pensa em fazer é voltar às velhas práticas. Eu sei que você gosta de ouvir a música que diz assim: quem mandou você largar a rede, né? Mas a Bíblia diz que quem mandou largar a rede foi Jesus. E ele disse assim: olha, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. Então quando alguém perguntar para tu: quem mandou tu largar a rede? Tu já responde: Jesus mandou largar a rede, e Ele me fez agora um pescador de homens. E quando Pedro volta às velhas práticas, e aí no versículo 3 ele fala assim, ó, Pedro fala assim: eu vou pescar. E todos os discípulos falam assim: nós vamos também.
E a primeira coisa que eu quero falar para você hoje, que eu quero que você, quem está anotando, anote. A primeira coisa que você precisa entender hoje é: não retorne às velhas práticas da sua vida. Se Jesus te chamou para algo novo, é porque Ele tem algo novo para a sua vida. Se Jesus chamou você para nascer de novo, é para te dar a oportunidade de fazer tudo novo de novo. É para você escrever uma nova história, é para você ter um novo caminho, é para você ter novas oportunidades. Por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se Jesus tirou você de pescar no mar, não volte para o mar para pescar, porque lá já não é mais o seu lugar. Se Jesus te tirou do mundo das drogas, lá não é mais o seu lugar. Se Jesus te tirou do mundo do pecado, seja lá de onde Ele te tirou, aquele não é mais o seu lugar. Então, quando alguém falar para você assim: olha, vamos voltar ao que a gente fazia, diga assim: não, eu tenho agora um novo tempo, e eu tenho agora uma nova história para me cumprir. Jesus não me chamou para as coisas antigas, mas Ele me chamou para coisas novas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele tem um novo e vivo caminho. Então eu quero falar uma coisa para você hoje. Se você está aqui na igreja, ou está nos assistindo, e você está pensando em voltar às velhas práticas, olha, não faça isso. Por quê, pastor? Porque a primeira coisa que você vai começar a descobrir hoje é que as velhas práticas, ela não é a obediência, ela é a desobediência. E aí no versículo 4, deixa a Bíblia aberta que a gente vai falar só esse texto hoje, tá? Vou tentar conversar só sobre ele hoje. No versículo 4, você vai ver que eles voltaram para as velhas práticas, e quem aparece para eles? Jesus. E porque eles voltaram a pescar, porque eles voltaram a pegar a rede, porque eles voltaram a pegar o barco, porque não era mais o chamado deles, por causa das velhas práticas, Jesus aparece para eles e eles reconhecem Jesus? Não. Deixa eu te falar uma coisa: as velhas práticas vão fazer você parar de reconhecer Jesus. As velhas práticas vão te afastar de ver o Cristo, de ouvir a Ele, de sentir Ele. Aqueles homens andaram 3 anos com Ele. Jesus ressuscitou, já tinha aparecido 2 vezes para ele, e mesmo assim, eles não reconheceram o Cristo. Por quê? Porque eles decidiram viver a velha vida. Então a segunda coisa que você precisa descobrir hoje, é que quem volta para as velhas práticas, para de reconhecer Jesus. Ele para de reconhecer Jesus. No versículo 5, Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta assim: filhos, o que vocês têm de comer? Então responderam: não temos nada. A terceira coisa que eu quero que você entenda hoje é que quando você volta às velhas práticas, além de Jesus, se você parar de reconhecer Jesus, a provisão do Cristo, a prosperidade dele, a provisão dele cessa na sua vida. Jesus chega lá e eles não tinham nem o que comer. As portas tinham se fechado. E porque eles não tinham o que comer, em vez de eles terem fé que o Pai ia suprir as necessidades, eles simplesmente pensaram: vamos fazer igual a mulher de Ló e vamos olhar para trás. E vamos voltar às velhas práticas. E eles esqueceram que Cristo falou para eles: olha, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas eu tenho agora uma nova missão: vocês serão pescadores de homens.
Sabe o que é incrível? Que às vezes nós estamos vivendo dentro da casa de Deus, nós dizemos que conhecemos a Deus, e às vezes nós estamos vivendo um tempo de escassez, e a gente está se perguntando, por que minha vida está assim? Por que as coisas estão amarradas? Mas talvez você não esteja percebendo que a sua mente e que o seu coração estão nas velhas práticas. Porque talvez você não percebeu que talvez você até não esteja praticando, mas o seu coração já está lá. A sua mente já está lá. Os seus desejos já estão lá. E aí você se torna insensível ao Cristo. E agora as portas começam a se fechar. Versículo 6. Ele diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram e tiraram uma grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando, pois, Pedro Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se de uma túnica, porque estava nu. Você vai ver algumas vezes, depois que Jesus ressuscita, que os discípulos olham para ele, mas quando olham para ele não reconhecem ele. E aí Jesus cria um cenário para atitudes que Cristo teve com eles se repitam. Por quê? Porque eles vão reconhecer Cristo pelas atitudes. Então, assim como Jesus naquela pesca falou para Pedro: Pedro, lança a rede do outro lado. E quando Pedro tirou grande quantidade de peixe, ele viu que Cristo era o Messias. Eles estavam com Cristo, não reconheceram que era ele. Então Jesus falou assim: olha, jogue a rede do lado. E quando eles jogaram, o que eles puxaram estava o quê? Cheio de... Então João reconheceu: ele é o Cristo, ele é Jesus. Ele é o mesmo que há 3 anos atrás nos mostrou o poder dele sobre os peixes, sobre o mar, sobre a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa: quando você volta às velhas práticas, quando você para de ver Jesus, Jesus vai promover um ambiente, um lugar em que você já viveu com ele, para você recordar na sua mente do amor dele, da provisão dele pela sua vida. Por quê? Porque ainda que o pastor, ainda que o seu irmão, ainda que alguém desista de você, Cristo não desiste de você. Ele promove o local, ele promove a pesca, ele promove o barco, ele promove um cenário. Para quê? Para ele estar lá e recordar a você do amor dele por você. Mas sabe o que acontece? Quando nós começamos a viver essa vida de desobediência, acontece algo muito incrível ou estranho. É que a gente não percebe, mas a gente acaba ficando como Pedro está aqui. O texto diz que Pedro estava como? Nu. E o texto diz que quando João diz para Pedro: Pedro, é o Senhor, ele pega a túnica, ele começa o quê? A se vestir na hora. Anote aí: a desobediência expõe as suas vergonhas. Se lembre de Adão e Eva, quando eles desobedecem o Senhor e eles comem daquele fruto, quando eles percebem, a primeira coisa que eles vão fazer é procurar uma folha de figueira para tampar as vergonhas dele. Por quê, pastor? Porque a desobediência expõe as suas vergonhas. Às vezes você está dizendo assim: poxa, a Nanda me envergonhou. Mas às vezes o Senhor está promovendo esta vergonha para você perceber o quanto você está vivendo em desobediência. Por quê? Porque a desobediência, ela vai expor você.
E quando Pedro percebe que ele volta para as velhas práticas, e ele olha para ele, ele vê que ele está nu, ele começa a se cobrir, porque ele está com vergonha do mestre, porque ele está com vergonha do Senhor. Eu não sei como tem sido a sua vida nesses dias, mas se você tem vivido um tempo de desobediência, eu quero falar para você hoje: retorne à obediência. Porque a desobediência só vai revelar suas vergonhas, mas a obediência vai revelar o amor de Deus por você. Então Pedro pula no mar para encontrar o Senhor. Os discípulos começam a puxar os peixes. E aí no versículo 9, acontece algo incrível. O que é, pastor? Os discípulos estão tirando os peixes, Pedro está nadando. Versículo 9, ora saltaram em terra e viram ali já o que? Já tinha o que? Brasa, já tinha peixe e já tinha pão. Por mais peixe que eles tiraram, por mais que a rede deles estivessem cheias, Jesus não precisou do peixe deles. Jesus tinha peixe para dar para eles. Jesus já tinha acendido o fogo, Jesus já tinha assado o peixe, e Jesus já estava esperando os seus amigos para comer com ele. Sabe, quando você sai do caminho da desobediência, e quando você começa a entrar no caminho da obediência, o Senhor sempre vai ter algo preparado para você, e Ele estará te esperando para conversar com você, para arrumar as coisas. E Jesus estava lá já com o fogo aceso, o peixinho assado, o pãozinho lá, e dizendo: ei, vem cá. O que vocês estão se matando para tirar aí, eu já tenho aqui. Sabe o que Jesus estava ensinando a mim e a você? Que por mais que eu e você trabalhe, e a gente receba o nosso salário, e a gente tenha o nosso sustento, Ele sempre vai ter aquilo que nós precisamos. Ele sempre vai ter aquilo que nós necessitamos. E se eles não tinham o que comer, Jesus já estava esperando eles, já com um peixe assado. E a Bíblia diz que eram 153 grandes peixes, que estava dando muito trabalho para tirar aqueles peixes. Mas quando eles viram Jesus, Jesus falou assim: agora eu já tenho o peixe aqui, agora traga um pouco do peixe de vocês. E eles vieram trazer os peixes para dar a Jesus. E porque eles foram ofertar na vida de Cristo, as redes não se romperam. Por quê? Porque eles tinham um coração generoso. Porque a generosidade faz milagres em nossa vida. Abre portas, não rasga redes, não fura o seu bolso para que o dinheiro desapareça. Mas você começa a viver da provisão do Senhor, você começa a viver do amor dEle. E aí agora eles estão lá comendo peixe com Jesus, eles estão lá conversando, comendo pão. E aí no meio daquela fogueira, Jesus olha para Pedro, e Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. E o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Novamente na frente da fogueira, Jesus pergunta a segunda vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a Bíblia diz que pela terceira vez, na frente ali daquela fogueira, Jesus pergunta a Pedro:
Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro então agora se encheu de tristeza e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse para ele: Pedro, então apacente as minhas ovelhas. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Jesus está na cruz. A Bíblia diz que Pedro está diante da cruz, em frente a uma fogueira, porque ele estava com frio. E perguntaram para ele 3 vezes diante de uma fogueira: tu conhece aquele homem? E Pedro respondeu: eu não conheço. Jesus leva Pedro de novo no mesmo lugar, de frente de uma fogueira, para diante do mesmo ambiente. Em vez de ele negar, ele confessar a Cristo. Por mais que você não veja, por mais que você não perceba, Jesus vai sempre levar vocês nos mesmos ambientes para restaurar as coisas. Por quê? Porque Deus é um Deus de restituição, Ele é um Deus de restauração. Às vezes a gente fala assim para uma pessoa: olha, você precisa procurar aquela pessoa para pedir perdão. Por quê? Porque Deus, no lugar que você foi ferido, Deus quer te levar no mesmo lugar para você ser restaurado. Pedro negou diante de uma fogueira, Jesus colocou ele diante de uma fogueira para dizer o quanto ele amava Jesus. Eu não sei o lugar onde você tem sido envergonhado, eu não sei o lugar onde os medos têm aflorado no seu coração, eu não sei o que a vida tem promovido a você, mas Cristo, eu tenho certeza que sempre vai promover o mesmo ambiente para que você restaure o seu coração. Foi diante de uma fogueira que Pedro durante 3 vezes negou o Mestre. Jesus ressuscita e coloca Pedro de novo diante de uma fogueira, para dizer 3 vezes que ele ama o Senhor. Sabe, amados, a obediência de Pedro, de quando viu Jesus, pulou no mar e falou: eu quero o Senhor. Abandonou a pesca, abandonou o barco, abandonou tudo. E aí perguntaram para ele: Pedro, quem mandou você largar a rede? Ele disse: Jesus, porque eu quero Ele. É Ele que eu quero. E quando Pedro abandona tudo para seguir a Cristo com seus discípulos, eles retornam à obediência. Sabe, quando Jesus está naquela cruz, e Ele está prestes a morrer, Ele fala uma palavra que chama tetelestai, que significa está consumado. Mas existe uma outra tradução também para essa palavra, que significa eu obedeci. Tetelestai significa está consumado, porque eu obedeci. Eu não sei como está a sua vida, mas de uma coisa eu sei: assim como Cristo é o espelho para a minha vida em obediência, eu preciso olhar para Ele e viver uma vida de obediência como Ele vive. Ele obedeceu ao Pai e se entregou por nós. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos por obediência? Sois servos de quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A Bíblia diz que aquele que você obedece é a esse a quem você serve. Se você serve a Cristo, você precisa obedecer a Cristo. Se você obedece o mundo, você serve a morte. Se você é a pessoa que volta às velhas práticas, você obedece o mundo e não a Deus.
E aí eu lembro agora de um texto de João, início do livro de João, vai contar o primeiro milagre de Jesus. Jesus é convidado para um casamento. Jesus chega naquele casamento, está lá a festa acontecendo. E geralmente a festa daquele povo judeu dura 7 dias. E no meio da festa acaba o vinho. Era uma desonra para a família os convidados não terem vinho, porque o vinho representava a alegria do casamento. A mãe de Jesus chama Jesus e fala assim: filho, acabou o vinho. O incrível é que Jesus olha para ela, e presta atenção, Jesus fala assim para ela: mulher, tu não sabes que ainda não é a minha hora. Preste atenção, Jesus está conversando com a mãe dele, e a mãe está dizendo assim: filho, esse povo precisa de um milagre, esse povo precisa que a alegria volte a esse casamento. Jesus olha para a mãe dele e fala assim: eu não posso fazer porque ainda não é chegada a minha hora. Eu não sei, eu e você, mas se Jesus falasse isso para mim, para você, nós íamos embora triste, chorando na mesma hora. Essa história está em João capítulo 2. E aí no versículo 5 de João capítulo 2, Maria fala assim, ela chama os servos daquela festa. Mesmo Jesus dizendo que não era o tempo, mesmo Jesus chegando e dizendo: olha, ainda não é a hora de eu manifestar os meus milagres, ela fala algo incrível. Ela chama os servos da festa e fala assim: ó, faça tudo o que ele mandar. Por quê? Porque a obediência apressa o teu milagre. Deixa eu te falar uma coisa que você precisa aprender, isso é uma chave do reino dos céus. Às vezes você precisa de um milagre e o teu milagre está distante de você. A obediência. Jesus disse assim: olha, não é o tempo de eu fazer milagres. Mas quando Maria chama os servos e diz assim: olha, faça tudo o que ele. Quando a obediência entra, o milagre acontece, mesmo fora do tempo. Várias pessoas estão me perguntando: pastor, as igrejas já pararam com o distanciamento, as igrejas já estão assim, assim, assim. E eu falo assim: eu vou continuar na obediência. Por quê? Porque a obediência faz me cobrir da vontade de Deus. Porque a obediência faz de mim viver os milagres de Deus. Porque a obediência faz com que Deus, ainda que não seja o tempo, faça virar ser o tempo. Sabe, eu não sei quando você olha para essa história, mas tem duas coisas que eu acho incríveis. É que Maria chama o filho, e a primeira coisa que ela faz, ela intercede. Ela ora e fala: filho, o vinho acabou. E a segunda coisa que ela faz é a obediência. Ela chama os servos e diz: tudo que ele pedir, faça. Então Jesus manda pegar umas talhas, encherem de água, e aquelas águas se transformam em vinho. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero encerrar isso hoje com essa frase que eu ouvi esses dias. Jesus, ele podia transformar aquela água em uma água com açúcar, podia transformar em um kisuke, mas ele transformou aquilo
em vinho. Por quê, pastor? Porque Deus não quer mudar a sua estética, Deus quer mudar a sua genética. Deus conheça Ele como um pai. As pessoas estão vindo para Jesus, estão mudando somente a sua estética. Então elas mudam a roupa, elas mudam o cabelo. Mas não é isso que Deus está preocupando. Deus está preocupado em você mudar o seu coração. Deus está preocupado em você entrar num campo, no mundo da obediência. Deus está preocupado porque Ele quer mudar a sua essência. Ele quer fazer de você um filho de Deus. Ele quer fazer de você uma filha de Deus. E você pode estar nos assistindo hoje dizendo: mas pastor, eu preciso de um milagre. Obedeça a Jesus. Obedeça a Ele. Porque através da obediência, o seu milagre virá. Vamos ficar em pé. Sabe, amados, talvez você veio aqui hoje dizendo assim: olha, eu quero voltar à minha velha vida, eu quero voltar às minhas velhas práticas, eu quero voltar ao que eu era antes. Eu quero dizer para você hoje: Deus não te chamou para viver o velho de novo, mas Deus te chamou para viver o novo. Deus te chamou para viver o novo. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje, e talvez você não esteja vendo esperança. Talvez você não está vendo esperança no seu casamento. Talvez você não está vendo esperança nos seus filhos, no seu trabalho. Eu quero te falar uma coisa hoje: faça como Pedro. Pedro, quando reconheceu Jesus, ele colocou a túnica e ele mergulhou nas águas desesperadamente para ir atrás de Jesus. Ele mergulhou naquelas águas e disse: eu vou atrás de Jesus. Sabe, que essa seja a intenção do seu coração nessa noite. De dizer: eu sei que Jesus tem um pão novo para a minha vida. Eu sei que Ele tem um peixe assando lá me esperando, porque Ele quer conversar comigo, Ele quer ter intimidade comigo. Talvez nunca mais você sentou com Jesus para conversar com Ele, para ouvir Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus está nos chamando hoje para jogar as nossas redes fora, para abandonar os nossos barcos. E Ele está nos chamando hoje para novamente nós nos lançarmos no mar, para ir atrás dEle. Porque lá na areia Ele está nos esperando com uma fogueira acesa, para sentar com a gente na beira daquela fogueira e nos alimentar, para nos amar, para nos ensinar, mas também para nos confrontar. E Ele vai perguntar para você: Maia, tu me amas? Fernanda, tu me amas? Leno, tu me amas? Pastora Glória, tu me amas? E Ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Ele estava dizendo assim: cuida do que é meu. Cuida do que é meu. Só me obedeça. Só me obedeça.
Porque ainda que hoje não seja o tempo do seu milagre, a obediência vai fazer com que o seu milagre venha. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Sabe, amados, Deus está te chamando hoje para um particular com Ele. Deus está te chamando hoje para um particular com Ele. Deus está te chamando hoje para um particular com Ele. Deus está te chamando hoje para você pular do barco e encontrar com Ele.